dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. So Jesus' first response to these religious leaders Então Jesus primeiro responde à pergunta desses líderes religiosos was, "You are mistaken. e ele diz: vocês estão enganados, You don't know the scriptures, vocês não conhecem as Escrituras, and you don't know the power of God." vocês não conhecem o poder de Deus. Jesus confronted darkness. Jesus confronta a escuridão, He confronted those that didn't believe in God and His Word. ele confronta aqueles que não creem em Deus e na sua palavra. And He answered their question. E ele responde a sua pergunta, a pergunta deles. And He also taught them. E também diz para eles, He said, "God is not the God of the dead, but of the living." e ele diz, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. And when the crowds heard this, E quando a multidão ouviu isso, they were astonished at His teaching. eles ficaram admirados com o seu ensino. Jesus wins round 2. Jesus vence o segundo round. And in verse 34, E no versículo 34, we see what the Pharisees planned. e nós entendemos qual é o plano dos fariseus. Go ahead. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. The Pharisees decided to get in the round in the ring again. Os fariseus decidem entrar no ringue mais uma vez. This time without the Herodians. Dessa vez, sem os herodianos. They weren't any help in the first time. Eles pediram ajuda na primeira vez, mas agora não fazem. And in verses 35 and 36, we see their plan. Nos versículos 35 e 36, nós vemos o plano deles. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? This lawyer came in with a test. Esse perito na lei vem com um teste, uma pergunta. What you may not know is that there were a lot of arguments about which one of the commandments was most important. O que talvez você não saiba é que existiam muitas discussões sobre qual era o maior mandamento. Different religious leaders believed that one commandment was more important than the other. Diferentes líderes religiosos criam que um mandamento era mais importante do que o outro. And so this lawyer set a trap. Então esse perito na lei coloca uma armadilha para Jesus. Whichever commandment Jesus would answer, Qualquer mandamento que Jesus citasse como resposta, some people would disagree with him. alguém discordaria da resposta de Jesus. And it would cause them to be critical of him. E isso faria com que as críticas surgissem contra Jesus. And the attorney probably thought, E esse mestre provavelmente pensou: I will be able to ask him questions eu posso fazer perguntas para ele, that will show that maybe one of the other commandments is more important. para mostrar que talvez um outro mandamento é mais importante do que aquele que ele vai citar. So read verses 37 through 40. Versículos 37 a 40. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. So Jesus answered with what we call the Great Commandment, Então Jesus responde com aquilo que chamamos de o grande mandamento, which can be simplified to love God and love neighbor. que pode ser simplificado em ame a Deus e ame ao seu próximo. Once again, they were not able to trap Jesus, Mais uma vez, não conseguiram pegar Jesus na armadilha, because what he did was he gave two commandments that summarized all of the 10. porque a resposta dele foi dar dois mandamentos que resumem toda a lei. Love the Lord your God. Ame a Deus, ame o Senhor como seu Deus, That summarizes the first 4 vertical commandments. o que resume os 4 mandamentos da lei. Love your neighbor. Ame o seu próximo, That summarizes the next 6 horizontal commandments. que resume os outros 6 dos 10 mandamentos. So Jesus wins this round as well. Então Jesus vence mais uma vez o round. And as we finish out the chapter, E quando vamos para a conclusão do capítulo, we see Jesus goes on the offensive. agora Jesus parte para o ataque, para a ofensiva.
verses 41 and 42. Ok, 41 e 42. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. He asked them a question. Agora Jesus faz uma pergunta para eles. He goes on the offensive Ele parte para o ataque, because, of course, their biggest concern about him porque certamente a maior preocupação deles a respeito de Jesus is that he was claiming to be the Messiah, é que ele alegava ser o Messias. and yet he didn't meet their expectations of Messiah. E, na verdade, até aquele momento ele não tinha suprido as expectativas deles como um Messias. So he asks them a question about Messiah, Então Jesus faz uma pergunta para eles acerca do Messias. and then he corrects them. E então ele corrige a perspectiva deles. Read 43 through 45. Ok, 43 até 45. Ele lhes disse: Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele o seu filho? So Jesus gives them a response that they have no hope of responding to themselves. Então Jesus dá uma resposta que tira qualquer reação deles ou qualquer contra-resposta para Jesus. And then the summary of it all is verse 46. E o resumo de tudo vem no versículo 46. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Jesus won the match, Jesus venceu a luta. and nobody dared to come back to him again after it. Ninguém ousou ou se atreveu a voltar a fazer perguntas para ele. And so I want us to focus on what Jesus said was most important, Então eu quero focar naquilo que Jesus disse que é o mais importante. to focus on those verses 37 through 40. Quero focar nossa atenção nos versículos 37, 37 e 38. Because what we find in those verses, Porque aquilo que encontramos nesses versículos, I believe, is the best and most important foundation eu creio que são o principal fundamento for biblical counseling. para o aconselhamento bíblico. You notice that these are commandments. Você percebeu que são mandamentos. Love the Lord your God. Ame o Senhor, o seu Deus. Love your neighbor. Ame o seu próximo. They're not suggestions. Não são sugestões. If they're commandments, Se são mandamentos, when we're not obeying them, quando não os obedecemos, we are sinning. estamos pecando. Almost everyone who comes to us for counseling, A maioria das pessoas que vêm até nós buscando aconselhamento, they have a foundational problem. elas têm um problema na base, no fundamento. Whatever their other problems are, Não interessa quais sejam os seus outros problemas, they have a foundational problem. eles têm um problema fundamental, de And that alicerce, de fundamento. Foundational problem is that their life is out of order. E o problema fundamental é que a sua vida está desordenada, fora de ordem. Their life is out of order because God is not first place in their life. Sua vida está bagunçada porque Deus não está no primeiro lugar na sua vida. One of the great and challenging things about biblical counseling Uma das coisas, a principal coisa, nos desafios do aconselhamento bíblico, is that as we minister God's word to others, é que à medida que ministramos a palavra de Deus a outras pessoas, the Holy Spirit confronts us as well. o Espírito Santo nos confronta ao mesmo tempo. And so as we minister to our counselees Então, à medida que aconselhamos os nossos aconselhados and teach them that God needs to be first place in their life, e os ensinamos que Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida, that if their life is out of order, e se a sua vida está fora de ordem, desordenada, the way of a sinner is hard. the way? Of a sinner is hard. The road, the way of a sinner Ok. is hard. O caminho para o pecador é difícil, é complicado. We realize Nós percebemos that if God's not first place in our life, que se Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, we need to confess and repent as well precisamos confessar o nosso pecado e nos arrepender dele and change our life. e mudar a nossa vida. Even as we're trying to help our counselee Mesmo que estejamos querendo ajudar o nosso aconselhado, change his or her life. mudar a sua vida. It is interesting that Jesus
said the most important commandment is to love God. É interessante perceber que Jesus disse que o mandamento mais importante é amar o Senhor, o seu Deus. He didn't say worship God, Ele não disse adore o Senhor, respect God, ou respeite a Deus, respeite o Senhor, even obey God. mesmo obedeça a Deus, While those things are all important, embora essas coisas sejam importantes. the most important A coisa mais importante is to love God. é amar o Senhor. It's love the Lord. Amar o Senhor It's not just our view of God, but it's the God of the Bible. isso não está preso à nossa visão de Deus, mas à visão que a Bíblia tem acerca de Deus. Again, that's why that other foundation of theology is important to our counseling. Mais uma vez, é por isso que as outras teologias são importantes dentro do aconselhamento. Because our counselees need to know who this God is that they are to love. Ah, They need to know who God is. eles precisam saber quem Deus é, They need to know who the God is that they are to love. quem é esse Deus que eles precisam amar, eles precisam entender isso. And so sometimes we have the opportunity Algumas vezes nós temos a oportunidade to teach them about God, de ensinar-lhes acerca de Deus, even as we're teaching them this commandment. mesmo que estejamos ensinando esse mandamento. Another thing that's interesting in this verse Outra coisa que é interessante nesse versículo is that we're to love, it's to be a personal relationship. é que isso precisa ser um relacionamento pessoal. Love the Lord your God, Ame o Senhor, o seu Deus, not your parents' God, não o Deus dos seus pais, not your pastor's God, não o Deus do seu pastor, not your friend's God, não o Deus do seu amigo, but your God. mas o seu Deus. It has to be a personal relationship. Precisa ser um relacionamento pessoal. Love the Lord your God Ame o Senhor, o seu Deus, with all your heart, soul, and mind. de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. The emphasis is that we need to love God with all we have. A ênfase aqui é que temos que amar a Deus com tudo que nós temos. Love God with everything you've got. Ame a Deus com tudo que você tem, que você recebeu. Love God with your mind, your will, and emotions. Ame a Deus com a sua mente, com a sua vontade, com as suas emoções. Your heart, soul, and mind. Seu coração, a sua alma e seu entendimento. Love God with what you do. Ame a Deus com aquilo que você faz, Love God with what you think. com aquilo que você pensa. Love God with what you say. Ame a Deus com aquilo que você diz. Love God with your whole self. Ame a Deus com todo o seu ser. I introduce this to everyone who comes for counseling. Eu apresento isso para todo mundo que vem a mim buscando aconselhamento. Last night we talked about Matthew chapter 7 Ontem à noite nós falamos sobre Mateus 27, and the house built on the sand and the house built on the rock. sobre a casa construída, edificada sobre a rocha e sobre a areia. And so when somebody comes to me for counseling, Então, quando alguém me busca pelo aconselhamento, I listen to what they're struggling with. eu primeiro ouço aquilo com que eles estão lidando, I lutando. listen to their problems. Eu ouço os problemas. And then I talk to them about Matthew 7. Então, eu falo com eles acerca de Mateus capítulo 7. And I tell them that the key distinction between the house built on the sand and the house built on the rock E eu falo que a distinção chave entre a casa construída, edificada sobre a rocha, e a casa edificada sobre a areia is obeying God's word. é obedecer a Deus. And I will tell them that if we were to consider your life like a house, E eu falo para eles, se vamos tratar do seu problema pensando numa casa, the troubles that you have just shared with me os problemas que você acabou de partilhar comigo are serious. são sérios, são reais. In fact, I see holes in the roof of your house. Na verdade, eu consigo ver alguns buracos no telhado da sua casa. And I see that some of the walls of your house are beginning to crumble down. E eu fall percebo apart. que algumas paredes da sua casa estão começando a desmoronar. You have some serious issues that need to be addressed. Você tem algumas questões importantes que precisam ser tratadas. But first, Mas antes de tudo, we need to address the foundation. precisamos nos concentrar no alicerce, no fundamento. Because the house built on the rock will stand. Porque a casa construída sobre a rocha, ela vai permanecer. Then I take them to Matthew 22. Então eu volto para Mateus capítulo 22 com eles. I will show them what Jesus said was most important. Então eu vou mostrar para eles que aquilo que Jesus disse é o mais importante. And I will tell them that that needs to be our focus as we begin counseling. Então eu digo para eles que isso tem que ser o nosso foco principal à medida que caminhamos com o aconselhamento. Not only did Jesus say, Não apenas foi Jesus que disse isso,
loving God with all your heart, soul, and mind Ame a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e seu entendimento. is the most important thing. É a coisa mais importante. But he also says, Mas ele também diz, this is the greatest and most important or first commandment. esse é o primeiro e o maior, o mais importante mandamento. The implication of it being the first or foremost commandment A implicação de ser o primeiro e o maior mandamento is that God requires to be first place in our life. é que Deus exige que ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida. And I will talk to my counselees about their relationship with God. E eu vou conversar com o meu aconselhado sobre o relacionamento dele ou dela com esse Deus. And they will almost always say, E de formas variadas, normalmente vamos caminhar nessa direção. well, I'm not spending much time in the Bible. E normalmente eles vão dizer, eu não estou gastando muito tempo com a Bíblia, I'm not praying much. não estou orando muito, I'm not doing real well in my relationship with God. eu não estou caminhando muito bem no meu relacionamento com Deus. So they will begin to see that their life is not in the correct order, Então eles vão começar a perceber que a sua vida não está caminhando como deveria, that God is not first place in their life. que Deus não está ocupando o primeiro lugar na sua vida. And I will challenge them based on God's word E eu vou desafiar essa pessoa com a palavra de Deus to confess and repent para confessar o seu pecado e se arrepender dele, of the fact that God has not been first place in their life. pelo fato de que Deus não tem ocupado o primeiro lugar na vida dessa pessoa. And there can be many reasons for that. Pode haver muitos motivos, muitas razões para isso. Some of the reasons even make sense, Algumas dessas razões até fazem sentido, but it doesn't say, mas não diz aqui no texto. love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Não ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Unless you have a good excuse. a menos que você tenha uma boa desculpa para isso. It says, love God, Basicamente diz, ame a Deus, your God, o seu Deus, with all you've got, com tudo que você tem. period. Ponto. And so we have the opportunity to work with our counselees, Então nós temos a oportunidade de trabalhar com nossos aconselhados, teach them the importance of foundation, ensinando a importância do alicerce, do fundamento. and begin working on stabilizing that foundation. E começamos trabalhando ao estabilizar, o assentar esse alicerce. One of the biggest challenges of the Christian life Um dos maiores desafios da vida cristã is that we tend to make the Christian life é que tendemos a tornar a vida cristã a series of tasks uma série de tarefas rather than a relationship. em lugar de um relacionamento. I did my Bible study this morning, check. Eu tive meu tempo de estudo da palavra de Deus hoje de manhã, então vou checar lá. I did my prayer time this morning, check. Já tive meu tempo de oração, vou checar ali. I went to church on Sunday, check. Fui na igreja domingo, checado. Now I can get on with life. Agora eu posso continuar com a minha vida. We can make what God calls us to, Podemos fazer aquilo que Deus nos propõe, which is a love relationship, que é um relacionamento de amor, into just things that we do. e só com coisas que temos que fazer, coisas a fazer. So as I counsel people Então, à medida que eu aconselho pessoas in regards to the great commandment and loving God, acerca do grande mandamento de amar a Deus, I will talk to them about the fact that it is relationship. eu quero conversar com eles, concentrando minha atenção no fato de que é um relacionamento. I want to help them begin thinking differently. Eu quero ajudá-los a começar a pensar de uma forma diferente. And I will often use the illustration E normalmente eu vou usar a ilustração of marriage do casamento as a way that we can begin to think about our relationship with God. como uma forma com a qual podemos começar a pensar no nosso relacionamento com Deus. My wife and I have been married 35 years. Eu e minha esposa estamos casados há 35 anos And as I reflect on our relationship, e à medida que eu penso no nosso relacionamento, I realize that one of the most important parts of it eu percebo que uma das coisas mais importantes nesse relacionamento is that most every week that I'm in town, é que na maioria das semanas eu estou na cidade, we go out on some kind of a date. nós saímos para um tempo juntos, um encontro. And as I was thinking about those dates, E à medida que eu penso nesses encontros, nesses tempos juntos, I realized that very seldom did we talk about the hard things of life.
que raramente a gente parava para conversar sobre as coisas difíceis da vida. Very seldom did we talk about the children and their discipline. Raramente a gente parava para conversar sobre as crianças e a sua disciplina, Or financial issues. os problemas financeiros, as questões financeiras. What we did O que nós fazíamos is enjoy each other's company. era desfrutar da companhia um do outro. And I think if that's important to my marriage, E aí eu penso comigo, se isso foi importante, tem sido importante para o meu casamento, it should be probably important to our relationship with God as well. provavelmente deve ser importante para o meu relacionamento com Deus também. And so I have begun thinking Então eu comecei a pensar of my daily Bible study acerca do meu estudo diário da palavra in a different way. de uma forma diferente. I have begun thinking of it Eu comecei a pensar sobre ele as an opportunity to spend time with God como uma oportunidade de investir tempo com Deus, rather than a task. em vez de ser uma tarefa. And I teach my counselees to do the same thing. E eu tenho ensinado meus aconselhados a fazer a mesma coisa, Because that's what reading the Bible is. porque é exatamente isso que é ler a Bíblia. It's spending time with the Lord. É gastar, investir tempo com o Senhor. It's enjoying His company. É apreciar a sua companhia. It's hearing what's important to Him. Ouvir o que é importante para Ele. All those kinds of things that make a marriage relationship work Todas as coisas que fazem com que um relacionamento no casamento funcione should make up our time with the Lord that we spend. deveriam ser trazidos para o nosso tempo com o Senhor. And it's interesting when we begin thinking of it that way. E é interessante quando começamos a pensar dessa forma, When for whatever reason you miss that time with the Lord, e por qualquer razão você perde em um dia o seu tempo com Deus, you don't have to debate, well, do I need to make it up? você não precisa começar a debater ou inventar uma desculpa. I didn't read my Bible today, do I need to make it up? Eu não li minha Bíblia hoje, então tem que pensar em alguma desculpa. You recognize it for what it is. Você reconhece pelo que aquilo realmente é. I missed an opportunity to be with the Lord. Eu perdi uma oportunidade de estar com o Senhor. I may have had a very good reason. Talvez eu tenha uma razão, um motivo bem razoável. And I look forward to the next time that I can spend time with the Lord. Eu já começo a pensar no próximo momento que eu vou poder desfrutar com o Senhor. So begin thinking and challenge your counselees to begin thinking about what it looks like to love God. Então, eu começo a desafiar e fazer meus aconselhados pensar o que significa passar tempo junto com Deus. And I would argue that a primary aspect of that, You a argue? foundational, yes, I would say, Ok, eu diria que o primeiro motivo para passar tempo junto com o Senhor, is to focus on spending time with the Lord. a primeira razão disso tudo é focar em separar tempo para estar com o Senhor. Learning of His love for you Aprendendo do amor dele por você, and His expectations as expectativas que ele tem acerca de você, as you read His Word. à medida que você lê a palavra dele. But I also, as I think about our marriage, Também, enquanto eu penso no casamento, I realize that there are times eu percebo que existem algumas vezes where we have to deal with the difficult issues. que precisamos lidar com questões difíceis. And as I think about that in relation to our relationship with God, E quando eu penso nisso e comparo com o nosso relacionamento com Deus, I think about the fact that we need to not just encounter God's Word, eu penso que não precisamos somente ter encontros com a palavra de Deus, not just read it regularly, não somente ler regularmente a palavra de Deus, not just spend time with the Lord, não só passar tempo junto com o Senhor, but we need to study His Word as well. mas precisamos também estudar a sua palavra. We need to deal with the difficult issues. Também precisamos lidar com as coisas difíceis. And so I teach my counselees Então eu ensino o meu aconselhado that not only should they be spending time with the Lord regularly, daily in His Word, que eles não precisam só passar tempo junto com o Senhor lendo a palavra. but they need to be carving out some time each week, Eles precisam cavar algum tempo a cada semana, usually at least 3 times a week, pelo menos 3 vezes por semana, where they dig deeper into God's Word, em que eles cavam mais fundo dentro da palavra de Deus, where they read a commentary, onde eles vão ler um comentário, where they cross-reference and see what other passages of Scripture speak to this issue. eles começam a lidar com as referências cruzadas, vendo o que outros textos da palavra dizem acerca daquele mesmo assunto, Where they study God's Word. quando eles estudam a palavra de Deus. Now, during counseling, Durante o aconselhamento, the homework that we assign them a tarefa que nós damos para eles provides the opportunity for that
that deeper study. Dá para eles essa oportunidade de um estudo mais aprofundado. But when we graduate someone from counseling, Quando nós formamos alguém no aconselhamento bíblico, we need to give them some suggestions or ideas precisamos dar para essas pessoas sugestões ou ideias as to how they can continue that study, de como elas podem continuar esse estudo, not just as a task, não apenas como uma tarefa, but as a part of loving the Lord their God mas como parte de amar o Senhor, o seu Deus, with all their heart, soul, and de mind. todo o seu coração, toda a sua alma e seu entendimento. My wife and I also like to share our concerns with each other. Minha esposa e eu gostamos também de compartilhar, de partilhar as preocupações que nós temos um com o outro. And we can begin thinking about prayer Podemos começar a pensar acerca da oração as a way to share our concerns with God. de forma a partilharmos um com o outro as nossas preocupações entre nós e com Deus, As part of a relationship. como parte do relacionamento. My wife and I also like to spend time with other people. Eu e minha esposa gostamos também de passar tempo com pessoas. And the Bible teaches E a Bíblia nos ensina that we're to gather with others, that we're to be involved in church, que nós precisamos nos envolver com outras pessoas, precisamos nos envolver com a igreja, that we're a part of God's body, senão a gente vai estar separado do corpo de Deus, which is how he describes the church, que é como descrevemos a igreja. and that we need to be active and a part of that as well. Precisamos ser ativos e fazer parte desse corpo. So the foundational aspect that I begin with for my counselees Então, o aspecto fundamental com o qual eu começo o meu aconselhamento is to help them focus é ajudá-los a focar on loving God, em amar a Deus, thinking about it as a relationship. pensando nisso como um relacionamento. And I give them some practical suggestions E eu dou para essas pessoas algumas sugestões práticas to help them think about that as a relationship de ajudá-las a pensar nisso como um relacionamento, and to do that on a daily basis. fazendo isso diariamente. Now, many people who do biblical counseling, Muitas pessoas que lidam com aconselhamento bíblico, their counseling would encourage their counselees to love God. o aconselhamento dessas pessoas vai encorajar os seus aconselhados a amar a Deus. But they don't actually share this passage with them. Mas eles, na verdade, não abrem essa passagem com seus aconselhados. They might give them homework Talvez eles deem tarefas de casa that focuses on them spending time in God's Word. que vão focar no gastar tempo com a palavra de Deus. They might teach them the importance of having God in their life. Talvez eles vão ensinar sobre a importância de ter Deus dentro da sua própria vida. But they don't present Matthew 22 Mas eles não apresentam Mateus capítulo 22, specifically to the counselee. especificamente para o seu aconselhado. I think God can honor that. Talvez, eu penso, Deus pode honrar isso. I have just found it to be very helpful Eu já percebi que isso pode ser muito útil to introduce what Jesus said was most important para mostrar que aquilo que Jesus disse que é mais importante to those that we counsel. para aqueles a quem aconselhamos. I would think that if Jesus says it's most important, Eu penso que se Jesus disse que alguma coisa é o mais importante, that we ought to tell everybody temos que falar isso para todo mundo, that it's most important, que isso é mais importante, because we need reminders, porque precisamos de lembretes para nossa vida. because sometimes we forget. Muitas vezes nós esquecemos deles. The other reason I think it's important Outro motivo pelo qual eu penso que isso seja importante to specifically introduce this, de apresentar isso especificamente, to use this passage with our counselees, usar essa passagem com o nosso aconselhado, is because a lot of times counselees will come to us porque muitas vezes os aconselhados vêm até nós and they don't have much hope. e eles não têm muita esperança. And as they begin to try to put God first in their life, E à medida que eles tentam colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, they begin to experience hope, eles começam a experimentar essa esperança, and they're motivated and their life begins to change and things get better. eles começam a ficar motivados, a sua vida começa a melhorar e tudo começa a caminhar melhor. But sometimes a number of weeks down the road, Mas algumas vezes no caminho vão ter alguns altos e baixos. after we have been counseling them, E depois que estamos aconselhando essas pessoas, they begin to struggle. eles começam a ter lutas, They begin to have difficulties. começam a ter dificuldades. And you can ask them, E você pode perguntar para eles:
Tell me about the time you spent with the Lord this week. Fala um pouquinho sobre o tempo que você teve com o Senhor nessa semana. And they'll say, well, I didn't do very well. Aí o aconselhado vai dizer, essa semana não foi muito legal. I didn't spend much time with the Lord. Não gastei muito tempo com o Senhor nessa semana. And then you can go back and say, remember the first time we met? E aí você pode voltar um pouquinho e falar, você lembra da primeira vez que nos encontramos? We looked at what Jesus said was most important. Nós olhamos para aquilo que Jesus disse que é o mais importante. Do you remember what that was? Você lembra o que Jesus disse? Oh yeah, I'm supposed to love God with all my heart, soul and mind. Sim, eu devo amar a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento. God's supposed to be first place in my life. Deus deve ser o primeiro lugar na minha vida. And he wasn't last week. E na semana passada ele não esteve no primeiro lugar. So we can take them back to this passage Então podemos trazer essa pessoa de volta para essa passagem, and we can teach them podemos ensiná-la the importance of confessing and repenting when we do disobey this commandment. a importância de confessar e se arrepender do nosso pecado à medida que percebemos que estamos caminhando no pecado. Jesus said the second is like it. Jesus disse que o segundo é igual ao primeiro, That we need to love our neighbor as we love ourselves. não igual, mas semelhante, né? Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Many of our counselees Muitos dos nossos aconselhados come to us with difficulties in relationship, vêm a nós com dificuldades no relacionamento, with some kind of conflict, algum tipo de conflito, often with their spouse or with somebody in their family. frequentemente com o seu cônjuge ou alguém dentro da sua família. And so he said, love your neighbor as you love yourself. Então ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. And so the first question we may ask, E a primeira pergunta que podemos fazer, who is my neighbor? quem é o meu próximo? Well, Jesus answered that Jesus respondeu isso with the story of the Good Samaritan. com a história, a parábola do bom samaritano. And in that story, E naquela história, Jesus said that our neighbor, Jesus disse que o nosso próximo, no matter who we are, não interessa quem nós sejamos, and no matter who they are, não interessa quem nosso próximo seja, and no matter where we find them, independente de onde encontremos esse próximo, is somebody that gives us an opportunity to serve. é alguém que nos dá a oportunidade de servi-la. See, we've grown up in the church hearing the phrase, the Good Samaritan. Nós crescemos normalmente na igreja ouvindo a palavra o bom samaritano. But the reason Jesus told that story Mas a razão pela qual Jesus contou essa história, is because to his audience, porque aqueles que estavam ouvindo Jesus, there was no such thing as a Good Samaritan. não existia essa expressão o bom samaritano. The very idea that this Samaritan, A ideia era que esse samaritano, this disgusting person, essa pessoa desprezível, would be an example seria um exemplo of somebody who was being a good neighbor de alguém que poderia ser um bom próximo. was offensive to Jesus' audience. Isso era ofensivo para a plateia que ouvia Jesus. So we need to remember Então temos que lembrar that our neighbor que o nosso próximo can be anyone, pode ser qualquer um. can be people that we don't care for, Pode ser algumas pessoas com quem nós nem nos importamos, can come from groups of people we don't care for, que vem de uma etnia, de um grupo de pessoas com quem nós não nos importamos. can come from a group that even today there might be suspicion of Pode vir de um grupo de pessoas de quem nós desconfiamos, or discrimination against. ou a quem nós discriminamos. But if they give us an opportunity to serve, Mas se Deus nos dá a oportunidade para servir, they're our neighbor, Ele é o nosso próximo. and we should love them. Deveríamos amá-lo. It is interesting to note É interessante perceber that Jesus commands us to love our neighbor. que Jesus nos manda amar o nosso próximo. This clearly teaches Isso claramente nos ensina that while emotions may be part of love, que às vezes a emoção faz parte desse amor, love is not an emotion. mas o amor não é uma emoção. If it was only an emotion, Se fosse apenas uma emoção, Jesus would not have told us to love. Jesus não nos diria para amar. Love is an act. O amor é uma ação, It involves activity. envolve uma atividade, It involves serving others. envolve servir outras pessoas. So what's the best way
Qual é a melhor forma to teach someone de ensinar alguém to love their neighbor? a amar o seu próximo? When a counselee comes to you, Quando um aconselhado vem até você, and maybe they're having a challenge in their marriage, talvez essa pessoa está lidando com um desafio no seu casamento. how do you teach them to love their neighbor? Como você pode ensinar essa pessoa a amar o seu próximo? Well, there are a number of passages that teach on love. Existem várias passagens que nos ensinam acerca do amor. 1 Corinthians 13 is probably the most familiar, 1 Coríntios capítulo 13 provavelmente é a passagem mais conhecida. and it can be an effective passage for counseling. Poderia ser uma passagem bastante eficaz para o aconselhamento. Love is patient, love is kind, O amor é paciente, o amor é bondoso, it does not boast. não se gloria. Those are great descriptors of love. São grandes descrições do amor. But many times counseling can be very effective if it provides an example, Mas muitas vezes o aconselhamento ele pode ser mais eficaz se ele dá um exemplo, a story. uma história. And we find a story of Jesus' love in John chapter 13. Nós encontramos uma história do amor de Jesus em João capítulo 13. In John 13, we find a familiar story. Em João capítulo 13 encontramos uma história conhecida. It's the story of Jesus washing his disciples' feet. É a história de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. What you may have missed O que talvez a gente não perceba nessa história is that this story of Jesus washing his disciples' feet é que a história de Jesus lavando os pés dos discípulos is a story of his love. é uma história que fala do seu amor. Read verse 1 Versículo 1, João 13, 1. and 2. 1 e 2. No, just one, I'm sorry. Just one. Ok. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, knowing that his hour had come Jesus, sabendo que a sua hora tinha chegado, for him to depart the world, a sua hora de partir desse mundo, it almost sounds like he was getting ready to go on a trip. quase soa como se Jesus estivesse se aprontando para uma viagem, But Jesus knew on that side of the cross mas Jesus sabia que aquilo significava estar do outro lado da cruz, more about what he was getting ready to suffer mais do que pensar no sofrimento que ele passaria, than we do on this side of the cross. do que nós costumamos pensar desse lado da cruz. And so Jesus, knowing what was getting ready to happen to him, Então Jesus, sabendo o que o esperava logo a seguir, knowing of the suffering that would be coming shortly, sabendo do sofrimento que o aguardava bem próximo ali, he loved his disciples. ele amou seus discípulos. He didn't focus on himself. Ele não voltou sua atenção para si mesmo, He loved his disciples. ele amou seus discípulos. And then we see how he loved his disciples. Então nós vemos como ele amou seus discípulos. He loved them by washing his feet, washing their feet. Ele os amou lavando os seus pés. Now, foot washing was the most lowliest of tasks that the lowliest servant would do or slave would do. Lavar os pés era a tarefa mais degradante que as pessoas que tinham um nível mais baixo fariam naquela cultura. It wasn't something that somebody important would do. Não, com certeza não é algo que uma pessoa importante faria. In fact, we know why the disciples wouldn't do it, Na verdade, nós sabemos por que os discípulos não fariam isso, because in Luke, porque em Lucas, the Bible tells us a Bíblia nos diz that on the way to this dinner, que no caminho para esse jantar, the disciples had argued about which one of them was greatest. os discípulos estavam discutindo entre eles sobre qual deles era o mais importante. So none of them were going to wash anybody's feet. Então, com certeza, nenhum deles iria se dispor a lavar os pés dos outros. So Jesus humbled himself. Então, Jesus se humilha, He girded himself with a towel and he washed their feet. ele se ajoelha, coloca a toalha e lava os pés dos discípulos. And of course, in the middle, he had an interaction with Peter, E no meio daquilo tudo, ele começa a interagir com Pedro, which teaches us a little bit about the salvation, o que nos ensina um pouquinho acerca da salvação, and that indeed God is the one that does the saving. o que nos mostra que Deus, na verdade, é quem opera a salvação. But Jesus washed the disciples' feet. Mas Jesus lavou os pés dos discípulos. And then he finishes in verses 12 and 13, E aí ele termina com os versículos 12 e 13, 12 through 15. até 15.
Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus said, I've given you an example. Jesus disse: Eu lhes dei um exemplo. Now, the example was not really just foot washing. O exemplo não foi apenas lavar os pés. The example was that Jesus saw an opportunity to serve, O exemplo foi que Jesus percebeu uma oportunidade de servir. and he took advantage of that opportunity and he served. E ele aproveitou aquela oportunidade e serviu. Just like the Good Samaritan did. Assim como o bom samaritano fez. He saw an opportunity to serve and he did it. Ele enxergou uma oportunidade de servir e ele foi lá e fez. And in John 13, the Bible teaches us that that's how Jesus loved his disciples. E em João capítulo 13 a gente vê Jesus demonstrando seu amor pelos seus discípulos com o que ele fez. And so sometimes E algumas vezes we have the opportunity nós temos a oportunidade to counsel someone who's in a difficult relationship. de aconselhar alguém que está passando por problemas no seu relacionamento. I might counsel a husband Eu posso aconselhar um marido whose wife is interested in divorce. She wants a divorce. cuja esposa está pensando, está cogitando o divórcio. But the husband wants to reconcile the marriage. Mas o marido está lutando para a reconciliação. And so as I lay the foundations that we've just talked about, Então, eu lanço o alicerce daquilo que temos conversado. I've helped him to focus on having God first place in his life. Eu ajudo a pensar em colocar Deus no primeiro lugar na sua vida. The Holy Spirit showing him through his commitment that a bit more about his love for God. O Espírito Santo mostrando para essa pessoa, convencendo essa pessoa do amor que ele deve ter com o seu Deus And about God's love for him. e o amor de Deus por essa pessoa. And then esse we marido. talk about loving your neighbor. Então, eu começo a falar sobre amar o seu próximo. And I introduce John chapter 13. Apresento João capítulo 13 And I give him homework. e eu dou uma tarefa para ele. And I said, so what I want you to do Então, o que eu quero que você faça is sometime this next week, algumas vezes durante essa próxima semana, I want you to find at least 2 opportunities eu quero que você encontre pelo menos 2 oportunidades to love your wife by serving her. para amar a sua esposa servindo-a. I want you to look for an opportunity Eu quero que você procure uma oportunidade, like Jesus found, como Jesus fez, like the Good Samaritan found. como o bom samaritano encontrou. And I want you to serve, I want you to show your love for your wife by serving her. Eu quero que você mostre, demonstre o seu amor pela sua esposa servindo-a. Almost always, Quase sempre, that husband will look at me o marido vai olhar para mim, and say, vai dizer: but it won't work. mas não vai funcionar, It won't work. não vai funcionar. And there's a reason for that. E existe uma razão para isso. And the reason is E a razão é that we often tend to view relationships que frequentemente temos a tendência de olhar para o relacionamento almost like financial transactions. como se fosse uma transação financeira. I'll invest in your life, E eu vou investir na sua vida, but I expect a return on my investment. mas eu estou esperando um retorno do meu investimento. And if I don't get a return on my investment, Se eu não recebo o retorno desse investimento, then I'll either quit investing eu vou parar de investir. or I'll provide some kind of a penalty. Ou então vou te dar um tipo de punição. That's what this husband means. Era disso que o marido estava falando. It won't work. Não vai funcionar. If I serve her, Se eu servir a minha esposa, if I love her, se eu a amar, it won't make any difference. não vai fazer qualquer diferença. And I won't get a return on my investment. Eu não vou ter nenhum retorno do investimento que eu fiz nela. And so what we have to do Então, o que temos que fazer is to teach our counselees é ensinar os nossos aconselhados. that it's not about getting a return on our investment. Não se trata de receber o retorno de um investimento que você fez. It's about pleasing God. Trata-se de agradar a Deus. 2 Corinthians 5:9. 2 Coríntios 5:9. We make it our ambition, Preciso make olhar it lá. our goal Nós vamos cumprir o nosso objetivo to be pleasing to Him. de ser agradáveis a Deus. That's what the focus should be. É nisso que nosso foco deve estar. Pleasing God. Agradar a Deus. So when he goes and he loves his wife by serving her, À medida que ele vai e ele ama a sua esposa, demonstra amor pela sua esposa, servindo-a,
even if she doesn't notice, mesmo que ela não perceba, or even if she says he has bad intentions, mesmo que ela diga que ele fez aquilo com más intenções, even if she questions his character and integrity, mesmo que ela questione o caráter, a integridade do marido, he can say, ele pode dizer: but what I did pleased God, mas o que eu fiz agradou a Deus, and I'll do it again e eu vou fazer isso de novo, because it pleases God. porque agrada a Deus. Love the Lord your God Ame o Senhor, seu Deus, with all your heart, soul, and mind. de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Love your neighbor as yourself. Ame o seu próximo como a si mesmo. And then he said something fascinating. Depois ele diz algo fascinante. Jesus said, on these two commandments Jesus disse, baseado nesses dois mandamentos, depend the whole law and the prophets. depende toda a lei e os profetas. A lot of times we think of the Christian life as complex, Muitas vezes nós pensamos que a vida cristã é complexa, complicada, but it's really not. mas não é realmente. It's simple. É simples. Love God, Ame a Deus, love neighbor. ame o seu próximo. If you get that, Se você conseguir fazer isso, you get it all. você conseguiu tudo. It's so difficult É muito difícil that we have no hope of doing it quando não temos esperança para fazer isso, without God's help. se não tivermos a ajuda de Deus. But it's simple to know what we need to do. Mas é simples saber o que temos que fazer. Love God, Ame a Deus, love neighbor. ame o seu próximo. Some people, when you counsel them about loving their neighbor, Algumas pessoas, quando aconselhadas a amar o seu próximo, they're going to say, eles vão dizer: but you don't know what that person has done to me. você não sabe o que aquela pessoa fez para mim. In John chapter 13, Em João capítulo 13, it's important to notice é importante perceber that Jesus washed que Jesus lavou Judas's feet. os pés de Judas. So I don't know what that neighbor, what that friend, what that loved one might be doing to you. Então, eu não sei o que o seu próximo, o seu vizinho pode ter feito contra você, How mean they may be. como ele pode ter sido mal com você, But what I'm pretty sure of mas uma coisa eu tenho certeza, is that they're not é que esse seu próximo getting ready to betray you to death on a cross não está pronto a te trair para te levar para a cruz, in less than a few hours. pelo menos não nas próximas horas. Jesus washed Judas's feet Jesus lavou os pés de Judas. as we love our neighbor. Então, à medida que amamos o nosso próximo, We can't make the excuse that it's hard não podemos dar a desculpa de que é difícil amar o nosso próximo, or they're bad ou eles são maus, if we're going to follow Jesus' example. se vamos seguir o exemplo de Jesus. Love God, love neighbor. Ame o seu Deus, ame o seu próximo. The foundation for biblical counseling. Esse é o fundamento para o aconselhamento bíblico. And I found it to be very effective E eu percebi que isso é muito eficaz. in being a part of God changing people's lives. Quando pensamos na mudança que Deus pode trazer para a vida das pessoas. Thank you very much. Muito obrigado. Obrigado, Dr. John. Obrigado, Lauro. Uau, né? É uau. Essa é a palavra de Deus, simples, profunda, mas que mexe com o nosso coração e é um desafio para a nossa vida, né? Um desafio da simplicidade e a profundidade desse evangelho que transforma situações difíceis, e nós temos na Escritura os passos que nós devemos seguir a fim de que a gente possa desfrutar realmente dessa profundidade e dessa realidade que o Evangelho faz, né? De transformar situações difíceis ali. Fiquei pensando quando ele falava sobre não esperar nada em troca, né? E realmente, a gente vê muito isso, né? Mas o que eu ganho com isso, né? Eu estou agradando a Deus. Isso é que eu ganho com isso. E deve ser o anseio maior da nossa alma, agradar o Senhor. E quando a gente agrada a Deus, as coisas vão bem. Não é verdade? Muito bem. Eu comentei com vocês ontem